Salve, família! Salve, salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até vocês. Muito obrigado, como de costume, pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma, estimula a mente. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, um agradecimento para a galera do Mind Hunters, mindhunters.prod, é o Instagram dos feras, PROD. Obrigado por ceder o espaço aqui pra gente. Um salve especial pro Luan, pro Aldo, pro Sono. E agora sim, nossa convidada de hoje, ela é formada em jornalismo, já trabalhou como assessora de imprensa, trabalhou também como... Isso aqui é legal porque o tópico em si do que ela faz hoje é muito interessante, mas a jornada para chegar até aqui é também tão interessante ou mais. Trabalhou como gerente administrativa, gerente de marketing, aí sim fez a transição e virou empreendedora. Hoje ela tem algumas clínicas de estética facial e corporal. Família, para quem conhece ela mesmo, para quem não conhece, eu apresento Amanda Borges. Amanda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao podcast Coab USA. Valeu. Um prazer estar aqui. Amanda, a gente vai começar com polêmica. Estética. Adoro. Estética. Acho que precisamos também, né, pai? Vamos fazer uma enquete aqui já. Mas assim, é legal, assim, a gente que fala muito do que você faz hoje, porque estética... Acho que o Brasil é o segundo, só fica atrás dos Estados Unidos, é o país que mais investe nisso, né? Isso. Então eu queria começar com a polêmica de hoje. Analisando aqui. Essa experiência que você tem de mercado. Eu quero que você olhe com esse olhar clínico. Não vai me comprometer. Não. Fala a verdade. Eu quero que você fale a verdade. Quem é o mais necessitado aqui? Quem tá precisando, né? De um tapa na lataria. Não, todos estão muito bem. Vamos fazer média, né? Vamos começar bem. A gente só precisa trabalhar a prevenção. Eu não ia falar isso, mas eu vou expor. Eu vou expor que é importante o contexto. Eu e o Fabinho, por exemplo, quando a gente sai na rua, tá os três juntos. Todo mundo olha pra mim e pro Fabinho e fala assim... Vocês devem ter 38, 37. E o Du, assim, 50. É o contrário. Então a gente queria fazer uma permuta com você. Leva o menino, tranca ele lá. Vamos fazer uma transformação. Um dia de princesa. Um dia de princesa. Não é nem de príncipe, é um dia de princesa. Deixa ele lá. Eu sou engraçadinho, né? Um mês lá. Você sabe que a realidade não é essa. Vocês sabem disso, né? Mas vem cá. O Du, falando no Du, né? Ele gosta de a gente começar do começo. E a gente falou um pouquinho do estado atual e um pouquinho da sua trajetória aqui. Mas vamos começar com o quadro do Du, onde tudo começou. Fala pra nossa audiência de onde você é. Eu sou aqui de São Paulo mesmo, né? Sou paulista da gema, como diz a minha mãe. Nasci aqui em São Paulo mesmo, né? E sempre fui uma menina que gostava muito da parte de artes, né? Sempre fui muito voltada para a parte de artes. Gostava de dançar, fazer teatro, me comunicar desde pequena, né? Me comunicando muito. Inclusive, eu tenho uma mini Amandinha em casa de 2 anos que, meu Deus, ela fala assim o tempo inteiro, ela anda na rua, se ela vê qualquer pessoa, ela dá tchau. Outro dia tinha um mendigo, ele se aproximou pra pedir dinheiro pra gente, e ela começou a... Oi, titio, tudo bom? Aí ele achou tão engraçado, ele... Ai, Deus te abençoe, que linda, né? Foi muito engraçado, porque ela é toda tagarela, e eu sempre fui assim, e aí eu queria muito, na verdade, ter seguido a carreira de atriz, de artista, né? Enfim, fazia teatro, diziam que eu era boa, né? Só que minha mãe falava, não, filha, no Brasil isso não dá dinheiro, isso não tem, né? O futuro disso qual que é, né? E aí eu acabei meio que me aprofundando e me frustrando, né? Com esse segmento por conta justamente disso. Como que eu vou sobreviver? Né? É 8 ou 80. É lindo, só que assim, ganhar realmente dinheiro, ou você tem que ser famoso e ir pra mídia realmente, né? Ou senão você vai ficar aí o tempo inteiro fazendo trupe, teatro, tá? E não vai conseguir, às vezes, se manter disso, né? E a minha preocupação era essa, a minha independência, me manter, né? E aí eu segui para a área do jornalismo, que existe um leque maior. E aí eu fui para me formar em jornalismo, fui estudar, né? E aí adorei, enfim...
achava também que poderia ser uma porta de entrada para alguma coisa também desse meio, mas acabei seguindo a área de assessoria de imprensa, né, que foi o que foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E aí trabalhei durante um período aí com grandes nomes, né? Trabalhei com a Mauri Júnior, trabalhei com Latino, Baby do Brasil, Mulheres Ricas, fiz alguns programas, enfim, fui fazendo alguns segmentos, fiz algumas coisas também para alguns outros tipos de cantores e tal. E aí fui seguindo essa área, eu gostava muito, né? Mas chega um momento que a gente cansa, porque é uma vida também muito, muito puxada, né? Assessor de imprensa tem uma vida bem, bem lascada, né? Horário. Não tem uma rotina, não né? tem uma rotina, viagens, e enfim. E aí, eu já estava me relacionando com meu marido, né? Na época, é meu namorado, e ele falava assim, pô... Sidão, grande abraço, Sidão. Então, e aí? Você é madrugada? O horário não tá batendo, Não tá né? rolando. Ele falava... Aí eu falei, e eu tava cansada e eu tinha essa perspectiva de família, enfim. Aí eu resolvi procurar novos horizontes. Foi quando eu entrei no distrito, que aí eu trabalhei lá com a parte administrativa, conheci muito sobre essa área, né? Na época o meu gestor era o Bernardo e foi muito maravilhoso. Bernardo, eu conheço o Bernardo. Maravilhoso, tenho o maior carinho do mundo. Bernardo tá na Flórida hoje. Tá na se não me engano. Flórida, casou, tem 2 filhos lindos lá. Nossa, um abraço pro Bernardo, pro Gustavo. E aí eles, enfim, foi super legal, super válido, aprendi bastante coisa, né? Via o movimento, né? Do empreendedorismo, enfim, né? E aí, acabei saindo de lá e recebi uma possibilidade também de trabalhar com marketing, que na época eu estava me especializando, fazendo uma pós em marketing e tal. E aí, terminei e recebi a oportunidade de ser gerente de marketing de uma holding de hospitais oftalmológicos. Então, saí da parte de loucura, viagem, show, para uma parte mais, né, administrativa. E aí até então uma liderança, né, que aí era a parte de hospitais oftalmológicos. Trabalhei com a parte de marketing, também me desenvolvi bastante lá, né, como líder, como instituição. E aí acabei saindo na época um pouco antes da pandemia, né? Porque eu estava realmente, acho que eu emendei um trabalho no outro assim, na sequência eu estava bem exausta, né? Entrando já em um burnout mental. E eu falei, não, preciso sair, né? O meu marido falou, olha... Super apoio, a gente já nesse momento já era casado. Não, super apoio, sai, vamos viajar. A gente ia viajar pro Carnaval do Rio, só nós dois, curtir, né? Eu falei, e depois você volta pro mercado e pensa. Só que nessa entrou a pandemia, né? 2019, e eu engravidei. Nossa. E aí foi a loucura, porque meu marido é médico. E nessa daí, ele trabalhou a pandemia toda. E eu grávida em casa, sem poder fazer nada. Então, assim, foi assim, eu fiquei meio louca. Tenho amigos meus que falavam que achavam que eu nunca mais ia voltar. Né? Porque eu era assim, ele chegava, eu, vai pro banheiro. Espirrava o tempo inteiro, álcool em gel. Nossa, tudo. Até coisa de casa, eu ficava limpando, sabe? Aquela noia, porque eu tava grávida, né? E a gente, aquele medo duplo, né? E aí nasceu o Lorenzo, e aí eu fiquei mãe por 1 ano. E nesse período de 1 ano sendo mãe, eu falei, eu preciso voltar pro mercado do trabalho. E eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, só que eu nunca tive coragem, né? E aí que eu falo, gente, você precisa ter coragem para dar o primeiro passo no seu sonho, independente de qual sonho seja, né? E aí foi que eu olhei, brincando lá com o Lorenzo, eu virei e falei assim, poxa, como que eu vou ter essa qualidade que eu tenho hoje de brincar, sair, ir e vir a hora que eu quiser, se eu voltar para o mercado de trabalho CLT, com horário de entrar e sair, né? Então, a hora de empreender é agora. E comecei a procurar. E, na época, meu marido me achou maluca. Ele falou, mas como que você vai empreender? Você tá sem dinheiro. A gente, sabe? Tipo assim... Sim. Você tá 1 ano em casa, aquela loucura, tal, pós-pandemia. Eu falei, não, eu vou. E aí, assim... Fui atrás... Eu tinha uma colega na ocasião que também queria entrar em sociedade e tal...
levei isso também para minha família. E aí o meu irmão, o Henrique, foi o meu maior apoiador. Porque ele falou, não, acho que tem que ir, sabe? Ou não, você já tem. Corre o risco. Aí vai, pede dinheiro emprestado, sabe? Aquela coisa louca. Que é do brasileiro. Vende isso e tal. O brasileiro é isso. Muitas das pessoas, elas não têm a condição de berço, de virar e falar, vou ter o meu próprio negócio. Ou meu pai me deu. Então, você precisa fazer. E como que você vai fazer, entendeu? Você vai atrás do que dá, né? É o famoso corre. Você dá o seu corre. Mas é legal também essa rede de apoio que você tinha em volta de você, É, né? a minha família foi, assim, fundamental, sabe? E aí, eu entrei na jornada do meio da estética, que era uma coisa que eu gostava, que eu sou extremamente vaidosa, mas que eu não tinha conhecimento nenhum. Não sabia nada. Não sabia o que era uma toxina botulínica, o que era um preenchedor, assim, sabe? A fundo. Sabia de, né? Fazer um botox, eu já fazia, mas assim... Você fez botox? Não... Não. Ainda não. Mas eu recomendo. É um caminho sem volta. Quando você pode chorar e rir. Sem mudar a expressão, Você tá sempre pleno. Você fala, não quero mais ficar fazendo... Nossa, uma loucura. E aí comecei minha jornada com a primeira clínica, veio a segunda, depois a terceira. E aí o Henrique, na ocasião, entrou comigo em sociedade. E aí a gente foi indo. Hoje a gente faz parte de uma franquia, né? E a gente... nós somos os franqueados mais antigos e somos referência da rede, né? Da marca. Então, isso que é muito legal. A gente criou ali, além da gente ter o nosso negócio, a gente se tornou uma referência dentro da própria marca, né? E assim, mas não é fácil. A vida não é fácil do empreendedor, é altos e baixos. Eu falo que pra ser empreendedor, você tem que estar muito tranquilo que você vai dormir cheio de conta, de boleto pra pagar e acordar cheio de boleto pra pagar todo dia. Então, né? Tem muita coisa legal nessa sua fala aí, de trajetória. E a gente tem muita coisa para explorar aqui, eu tenho muita pergunta para fazer. Mas antes, só um adendo aqui rapidinho. Se um dia você mudar de ideia e quiser voltar à assessoria de imprensa, a gente está precisando, porque o Fabinho fala muita besteira. Precisa de alguém para ajudar. Segura, Você tá vendo quem fala besteira? No meio da entrevista. Da onde que veio? Legal, ele faz uma brincadeirinha. Não, deixa eu Agora eu vou pro final, porque assim... Essas movimentações que você fez, eu imagino que, para mim, tem muito sobre preparação dentro disso. Mesmo que, na época, você nem sabia, né? Para você estar aí com essas franquias de sucesso que você tem hoje, como empresária, você acha, olhando para trás, você acha que realmente te ajudou? Por exemplo, a gente falou de gerente administrativa, gerente de marketing. Nossa, ajudou demais. Porque muita gente não se prepara. E aí abre o negócio e o negócio está fadado a falhar muitas vezes. Né? Não, deixa eu aproveitar um gancho, essas várias facetas, né? A Amanda, artista, que ela queria ser atriz. Aí a Amanda, né? Jornalista. O que isso corroborou para você para ser essa pessoa de sucesso hoje? Eu acho que é assim, respondendo um pouco das duas perguntas, né? Esse lado artista, esse lado Amanda comunicativa, tudo sempre foi uma coisa que fez abrir portas. Sim. Então, assim, o fato de eu ser uma pessoa bem desenrolada, falar bastante, não ter vergonha, foi me abrindo portas, entendeu? Eu sempre fui muito cara de pau de chegar e falar, vou tentar, vou pedir, vou conversar, vou falar. Pessoas, assim, de todos os níveis sociais, classes sociais que você pode imaginar, eu vou e... tô entrando ali, sabe? É muito engraçado isso, porque as pessoas falam, mas... como que você conseguiu? Onde você... Eu falei, gente... E eu sou cara de pau. Então, no meio da brincadeira, pá, já tô me envolvendo, fazendo amizade, novas possibilidades. Então, isso me ajudou muito, né? E aí, respondendo a sua, de que, obviamente, todos esses pontos que foram passados aí, que eu citei, né, da minha vida profissional, me ajudaram demais, me capacitaram, né, como pessoa, como ser humano, forjaram o meu caráter profissional, né, porque aprender a assessoria que tem esse dinamismo, né, e essas pessoas, assim, de vários tipos, e você saber tratar, né, problemas, enfim, quanto ao meio corporativo, né, que a gente sabe
sabe? Lidar com esse meio corporativo não é fácil, que tem fofoca, hierarquia, prazos. Então, tudo isso também foi me mostrando como deveria ser. E quando eu entrei no negócio, eu falei, olha, isso eu não entendo. Eu entendo de outras coisas, Sim. isso eu não entendo, mas eu preciso estudar. E aí, eu comecei a estudar muito a respeito do meu negócio, né? Desde o serviço que eu ia prestar pro paciente ali, os produtos básicos, o que ia, o que não ia, né? Até mesmo a forma que eu deveria, né? Então, assim, eu fui uma pessoa que eu me aprofundei demais para justamente fazer o negócio dar certo. O que as pessoas precisam entender é que ter um negócio não te permite estar no raso. Né? Não te permite, você tem que mergulhar mesmo a fundo, entendeu? Você coloca lá seu oxigênio e vai. Entende? Porque se você ficar no raso, você achar que só porque você pôs o dinheiro e você é o chefe, a coisa vai andar, Os clientes vão aparecer do você nada. esquece. Você é a primeira pessoa que você tem que arregaçar as mangas e fazer o negócio acontecer, entendeu? E agora voltando também nessas transições, assim, porque eu entendo, por exemplo, que o brasileiro ele é muito criativo, tem muitos sonhos, só que muitas vezes você abraça uma falsa ideia de estabilidade. Eu não vou trocar de carreira, eu não vou fazer esses movimentos. Por exemplo, de certa forma, você, na sua área de comunicação, você já tinha uma certa consolidação na área, e aí você troca totalmente de indústria ou de profissão. Como foram esses momentos para você? Assim, foi difícil fazer essa transição? Ou era uma coisa que você, não, eu preciso fazer, eu vou fazer? Olha, não foi difícil no sentido de emocional, porque eu estava cansada, mas foi difícil na questão intelectual, porque o que eu sabia fazer todo dia, o 2 mais 2 igual a 4, mudou completamente, né? Então, isso foi difícil, sabe? Me adaptar a uma rotina diferente e a um serviço que eu não conhecia, o desconhecido, né? Mas, ao mesmo tempo que foi difícil, eu gosto muito de me desafiar. E eu acho que as pessoas, elas precisam gostar disso, de se desafiar, né? De dar o start pro novo, de subir um nível, né? E eu via nessa possibilidade, eu enxergava uma possível família. Que na ocasião, no trabalho onde eu estava, talvez não me permitisse. Porque como eu não tinha horário, não tinha nada... Como que eu ia manter aquele relacionamento que... tava, né, de uma certa forma era importante pra mim. Eu sempre sonhei em ser mãe, então você tem que colocar no momento o que pra você é prioridade, o que faz sentido pra você. E pra mim fazia sentido. Então também teve esse contraponto que acabou dando uma aliviada nessa mudança e nessa busca pelo novo, né? Sim. Então sempre eu busquei impulsos internos pra fazer essa virada de chave, sabe? De sair de uma coisa pra outra, né? Eu acho legal, assim, minha observação, né? Que existe muitos elementos aí de fome, de crescimento, dentro dessa transição, né? Eu acho isso importante, porque senão, às vezes, a gente se perde no dia a dia e esses sonhos, essa criatividade que a gente tem vai se diminuindo até se desaparecer, porque a gente não persegue esses sonhos, não busca. E é mais fácil a gente ficar acomodado com o que a gente já tem. Né? Você já tem ali, é o que eu falava, eu já tinha ali, o salário, o horário, sabe, a garantia, né? E eu mudar para algo... Só que eu falo, gente, a melhor coisa que eu fiz foi mudar, porque isso me permitiu novas possibilidades, novos relacionamentos, capacitação, sabe? Hoje eu me sinto uma pessoa extremamente preparada, até bem mais preparada para a vida, né? Do que antes. E você acha que o empreender te trouxe isso? Total. É isso, entende? Hoje eu consigo lidar com desafios que antes eu acho que eu não daria, entendeu? Antes, se eu tivesse uma conta de luz atrasada no mês, misericórdia, eu ficava assim, meu Deus! E agora, o que eu faço? O banco me ligou e era agora, você sabe... Não, gente, isso faz parte do fluxo, vamos aqui, vamos ali, sabe? Altos e baixos, você vai aprendendo com, né? Acho que você tem uma perspectiva muito mais ampla também, né? Mas acho legal na sua fala também que esse sair da zona de conforto gera um crescimento muito grande, né? Na pessoa e no profissional. Né? Com certeza. E o processo, né? De poder estar em constante evolução, de poder aprender, de se preparar, né? Por muito do que você fez também, mesmo indo num mundo desconhecido,
você se preparou. Exato. Uma vez estava ali, você começou, o que eu preciso fazer para entender sobre o negócio? E aí tem todas essas facetas que você traz que faz de você uma pessoa muito completa como empresária hoje, né? E é o que eu falo, gente, eu se preparar, muitas vezes não depende nem só de uma formação, porque a pessoa fala, então eu não sou administradora. Quantas pessoas reclamam ou acabam quebrando, né? E falam assim, mas é porque eu nunca administrei, então não sei. É porque eu não tenho noção contábil, econômica, financeira. Eu falo assim, mas... Isso, muitas das vezes, até quem tem formação não sabe. É o dia a dia. Se você não estudar e não se aprofundar naquilo que você se propôs a fazer, não vai dar certo, entendeu? E o empreendedor, ele vai do mini não é nem do micro, é do mini ao master, entendeu? É isso. A pessoa que tá fazendo o morango do amor, entendeu? Tá vendendo. É uma oportunidade, ela virou um negócio e dali ela vai tirar proveito. Se ela estudar o negócio, ela pode crescer e não passar só na trend, né? Quanto aquele que já é super bem, sabe, posicionado. Pode vir uma maré aí financeira, governamental. Então, assim, você tem que estar preparado em todos os momentos e em todos os patamares, né? Dentro dessa complexidade, né? Relação humana, burocracia, o que você vê que a legislação assim ela não atende e quais são os maiores desafios dentro disso? Relação humana, burocracia. Eu acho que dentro da relação humana e burocracia, eu acho que assim, a gente ainda tem muitas falhas, que a gente estava até comentando antes, né? Sindicais, muitas falhas que protegem, né, tanto o empresário quanto o funcionário. Né? O fato de você precisar, o registro tem que ser assim, assado, às vezes isso dificulta a vida de um profissional, porque ele, às vezes, não tem como cumprir aquele horário, mas, às vezes, também dificulta a vida do empresário, porque ele precisa de coisas além daquilo, né? Então, eu acho que essa falta de flexibilidade, um olhar mais amplo, né, para os empresários e para como funciona o sistema, né? Dentro da operação e de cada negócio, isso daí, porque assim, cada negócio é único, gente, cada tipo de segmento é único, entende? Não tem como você falar de uma maneira geral por uma regra, uma lei CLT ali e falar que isso serve para todo mundo, todo segmento. Para todo segmento, entende? É uma coisa tão arcaica que, por exemplo, assim, cada negócio tem as suas necessidades únicas. Por exemplo, nos Estados Unidos, você paga, dependendo do funcionário, do nível, você paga por hora. Exato. Então, você pode ter um funcionário que trabalha 4 horas hoje, 2 horas amanhã, o que seja. Tá lá, trabalhou. E sem risco dele te processar, né? Exatamente. Porque isso é aqui super é normal. engessado. Aqui é super engessado. Porque, por exemplo, você tá lá, você sabe que o seu horário de pico é das 10 às 12 e depois das 4 às 6. Pra que e você não tem... Exato. Pra que você tenha 2 ou 3 funcionários Esse daquele horário. Você poderia, entendeu? Ou dias da semana que são mais Também. né? Por Tem mais exemplo, pessoas. restaurante, você tem que contratar, muito restaurante acaba contratando freelancer de garçom, assim, sábado, domingo e tal, mas ao mesmo tempo que contrata aquele freelancer, quando ele começa a ir rotineiramente, porque cada hora que você contratar você não vai saber direito. Já pode se criar um vínculo. Então, tudo é muito engessado, entende? Então, você precisaria, eu acho que ter esse olhar um pouquinho mais, sabe? Sair um pouquinho do tradicional básico. Mas é que eu falo, gente, infelizmente o Brasil ele é muito acomodado. Ele é muito acomodado em relações governamentais, em leis, essas coisas. Não tem essa ambição de mudar. E quando vai mudar alguma coisa, é um processo horrível que demora anos e que você nunca sabe se vai dar certo ou se não deu. E até lá, se você não se rebolar, você quebrou. Exato. E hoje tem uma outra questão assim que acaba atrapalhando muito, né? Essa polarização. Denominando, intitulando se é daquele ou de outro, se é de direita ou se é de esquerda. Isso e na realidade acaba atrapalhando, né? Você tocou num ponto assim, fundamental. Todo mundo, né? Porque assim, a gente só fala disso. E os problemas que realmente... Por exemplo, isso é um problema muito grave, porque isso custa dinheiro. Quando você está empreendendo, assim, é tudo contado. Exato. E aí você tem que gastar um dinheiro por um tempo ocioso que você não precisaria
por causa disso. Só que ninguém fala disso. Vamos falar de direita e esquerda. É um Hoje, absurdo. É tão... O que o seu fez, o que o meu não Não faz. fez. E hoje está em voga, né, essa questão de escalas, né? Aonde que a gente pode, né, aderir e trabalhar esses profissionais numa escala confortável que dê qualidade de vida, mas também vem trazer resultado pro empresário. Porque né? assim, eles teve isso, né, do 6x1, a escala do 6x1 e 6x1. Mas assim, você tá vendo a visão do funcionário, ou a visão do empreendedor, ou a visão de quem precisa trabalhar e ganhar dinheiro, ou a visão daquele que é só o fácil. Então, assim, você tem que começar a entender um pouco mais, entendeu? Em vez de ficar falando, não, porque tá certo, né? Mas... E aí, o resto, entendeu? Vai além. Mas para esses caras, né, é interessante que se divida a população para que eles... E fica, é o que eu falei, todo mundo fica no raso. E a gente vai ficando no raso. Exatamente, entende? exatamente. Pô, eu queria começar a falar de estética, mano. Eu falei pra você? Eu falei? É o que tá mais precisando, né? Vai lá, vai. Quanto custa um Botox? Ele vai fazer um monte de pergunta que os amigos dele pediram perguntar. Eu tenho um amigo que me perguntou, se eu fizer um negocinho aqui, como que funciona? Pele negra, o que você acha? Segundo meu primo, meu irmão também. Eu não quero saber. Eu ouvi dizer. Eu acho que essa autoestima, né? Quando você teve essa migração de segmento e o lado empresário e o lado da autoestima dos seus clientes, assim. Eu queria que você falasse um pouco como que é trabalhar, né? Exato. É muito legal, gente. Essa área da estética, ela democratizou muito, né? Antigamente a estética era só para quem tinha muito Luxo, dinheiro, na era verdade. luxo, era para quem tinha luxo. E hoje eu tenho clínicas de estéticas que eu falo que são extremamente democráticas, né? Porque a gente entra aí num segmento que é a franquia, né? Então é acessível, é mais massa, tem a questão do parcelamento, que o brasileiro adora, então você não precisa pagar nada à vista, tudo você parcela no cartão de crédito, ainda ganha milhas. Olha o marketing aí. Não, e assim, e é isso. E hoje você consegue atender vários públicos. E aí você consegue cuidar da pessoa. Eu falo que a estética em si, a harmonização, por exemplo, ela vai muito além do que a gente vê de fora. Trata muito mais o ser humano por dentro. Porque tem muita gente que chega lá, assim, olha, acabei de separar, ou morreu algum parente e ficou um tempo em depressão, ou acabou de sair de uma doença, ou se não, simplesmente porque se olha no espelho e tem aquela sensação de não tô legal, não tô me reconhecendo mais, envelheci, não consigo mais me achar no que eu vejo no espelho. E a gente trazer essa autoestima de volta, melhorar isso é muito legal, sabe? A gente tem pacientes que choram, que se emocionam, sabe? E que falam, nunca mais eu largo, nunca imaginei isso. Então, assim, você traz esse resgate e são várias histórias, né? Não é simplesmente o que, às vezes, a gente escuta na mídia. Ai, a pessoa exagerou na harmonização facial. Sim, tem muita gente que exagera. Sim. Mas justamente exagera porque o que ela olha no espelho, ela não consegue ver, né? E aí é o importante o profissional trabalhar também em conjunto a expectativa e o emocional. O emocional. Né? O emocional, porque assim, muitas das vezes as queixas elas vêm mais pelo emocional do que realmente pelo físico, né? E aí vai essa combinação. Hoje a questão dos homens, gente, a gente atende muito homem. Já não tem mais isso, sabe? De estigmatizar que o homem que se cuida. Nossa, aí, você tá ouvindo aí, né? Agenda pra mim. Aqui, ó. Bora agendar pra todo mundo. Se você pudesse colocar em ballpark, assim, qual que é o percentual de clientes que você tem, que é homem versus mulher? A maioria ainda é mulher, né? Mas acho que a gente já atende aí uns 25% de homem. Nossa. A gente já tem. E tem homens que são fiéis e recorrentes. Melhores clientes, se você puxar assim, 10 melhores clientes, assim, pelo menos 2, 3 vão ser homens. Caramba. Olha que louco. E qual os
assim, Os procedimentos primo, que mais... O primo Dudu tá perguntando. Quais são os mais populares? Assim. Não, pra Mais homem. procurados. Homem, como não gosta dessa grande transformação, então eles gostam muito dessa questão de manter a saúde da pele. Então, assim, bioestimulador de colágeno, Nutraform, que faz o quê? Ele trata pra não deixar você cair, envelhecer, ficar bulldog, entendeu? Ele vai tratando de dentro pra fora. Ele vai melhorando a textura da pele, então ela não vai ficar molinha. O Dudu perguntou. Tem um monte de pergunta do primo Dudu aqui, ó. Tô sabendo. Vamos falar. Então eles gostam muito disso. E agora também essa questão de deixar o rosto um pouco mais quadrado, mais masculinizado. Porque o homem tem esse padrão do rosto mais quadrado e a mulher mais afilado, né? E aí ó, tem muito homem que não tem essa entre aspas, né, masculinidade no rosto, assim, sabe? Tem aquele rosto... Então, você quer deixar mais quadrado e tal. Então, você vai lá e a gente tem formas de deixar, né? De deixar ele um pouco mais empoderado, né? Sim. Aquele rosto mais forte, mais marcante. E a mulher? O que normalmente... A mulher quer tudo, né? A mulher quer tudo. Se pudesse, ela entrava numa banheira de harmonização. Mulher se deixar... Tem mulheres que chegam lá e querem vai tudo. Longe, né? O básico, que é o Botox, né? A toxina botulínica, que é pra melhorar a questão das rugas. Porque ninguém quer envelhecer e tá com aquelas marcas. Então, hoje em dia, o Botox é básico. A cada 4 meses, elas estão lá fazendo, né? E essa parte também de estímulo de colágeno tá muito em alta. Porque é aquela coisa que você melhora a qualidade da sua pele. Então, quanto mais firme a sua pele está, menos preenchedor você precisa. Então, ela vai continuar no lugar. Você vai envelhecendo e ela vai permanecer no lugar. Sabe aquela coisa assim? E aí, os pontos de... Tem muita mulher que gosta de preenchimento labial, mas já não é daquela questão antiga. Antigamente, precisava da bocona. Hoje, não. Elas querem só um desenho na boca, sabe? Elas querem ter uma harmonia. Então, assim... Mas ainda tem bastante procura. Mas uma coisa que você falou aí, que pra nós, por exemplo, é muito interessante, que a gente querer explorar. E por isso que a gente está muito feliz de ter você aqui também, porque você falou que você mexe com a autoestima da pessoa. Né? Então, assim... Hoje em dia, especialmente com acesso à informação, com mídias sociais, existe hoje uma baixa autoestima por causa de um padrão de beleza que é muito difícil de alcançar. Mas assim, quando você consegue fazer ou contribuir para essa transformação da autoestima, eu acho que ajuda muito, porque hoje em dia tem muitos casos. Sempre teve, mas hoje são muito mais divulgados. Casos de depressão, e muito vem também da baixa autoestima. Né? Você consegue observar essa transformação nos seus pacientes? Sim, a gente percebe bastante, porque é isso. A pessoa, às vezes, ela vem em busca do que ela vê na mídia, né? Sim. O corpo perfeito, o rosto perfeito, a boca perfeita, né? E a gente sabe que isso é a minoria, não é a maioria, né? E a pessoa chegar lá naquela expectativa de, olha, eu sou péssima, tô horrível, não sou nenhuma dessas artistas, tal, mas eu gostaria de dar uma melhorada. Aí a gente tem que trazer pra isso. Por que você é péssima? Por que você não tá? Você tem a sua beleza. Ainda mais no Brasil, gente. O Brasil é o país, eu acho que tem mais diversidade. A gente encontra vários tipos de perfil de pessoas e de origens, né? De raízes diferentes, né? Então, não tem como você comparar uma beleza de uma pessoa negra com uma que é índia, com uma que é descendente de italiano, com a outra. Cada um é um tipo, um perfil. E aquela característica tem que ser respeitada, né? E é isso que a gente tem trabalhado muito isso, né? Você tem a sua beleza e você quer melhorar ela, a gente consegue, entende? E acontece muito? Muito. De um cliente chegar e vocês analisarem e falarem, não, você não precisa disso. Sim. Acontece bastante assim? Acontece. Da gente falar, olha, a análise vai ser do profissional para você, não de você para você mesma, né? Sei. Porque se depender do paciente, ele vai falar o que ele quer, ele acha, mas ele não tem conhecimento técnico e profissional. E outra, mas hoje também a gente procura muita gente querendo mudar, mas não querendo aparentar a mudança.
Entendeu? Eu quero melhorar. Eu tô com cara de cansada, eu não me enxergo mais, eu tô me achando muito velha, mas eu não quero que ninguém perceba que eu fiz alguma coisa. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem, nossa, como você tá bonita. Sim. Mas sem perceber que eu fiz nada estético. Também tá nessa moda, dessa vibe mais natural. E também é um outro desafio, né? Sim. Você fazer... Uma mudança sem aparentar. Sem aparentar tanto, Então aí você entra com vários combinados de protocolo para poder fazer essas melhoras. Né? Amanda, esse amor ao que você tem, a profissão... Saiu a palavra amor. Amor, tava demorando. Acompanhado dessa ternura que tem, inclusive, nos seus olhos, né? Sim. De lidar com o cliente. É o que move hoje você? Sim, com certeza. Eu acho que é isso. É entender que a gente pode melhorar a vida de uma pessoa através da estética. Que antes, na minha cabeça, antes de entrar nesse mundo, era do superficial, né? Sim. E, na verdade, hoje a gente vê que não é o superficial. Para muita gente, é o essencial. Sim. Apesar de que, se precisar cortar alguma coisa em casa para gastos, vai ser uma das coisas que vão ser cortadas. Então, esse também é o meu desafio como empresária, né? Ter essa balança conseguir de mostrar para a pessoa que isso não é tão superficial quanto ela pensa, mas, ao mesmo tempo, sabe? Mover ele, né? a esse cuidado para que a autoestima dele, o amor próprio sejam mantidos, né? E é legal, até voltando um pouquinho na sua história, quando a gente fala de autoestima, por exemplo... Essa autoestima faz com que você quebre muitas barreiras que se você tiver autoestima baixa, você não vai atrás. Por exemplo, quando você fala assim, eu sempre fui desenrolado, chegava, falava, não tinha medo. E você tem que ter autoestima alta para poder fazer isso. Porque muitas vezes você vai ouvir ou não, muitas coisas não vão dar certo. Mas com a autoestima alta, você consegue... Não, vou meter as caras e sou eu tenho orgulho de quem eu sou, que eu represento, e eu vou para cima. E muito mais do que você sentir é acreditar nisso. Exato, porque né? É verdade. Porque às vezes a pessoa ela não sente tanto isso. Né? Quantas vezes eu já cheguei assim... E falava assim pra minha mãe, quando era mais nova. Ai, mãe, tô gorda. Ai, mãe, tô me sentindo... Minha mãe falava, mas gorda onde? Tô assim, filha, você é linda. Mas isso não me parava. Entendeu? Então, é isso. A gente precisa entender o que te para e o que não te para. Se aquilo tá te parando, aí você precisa realmente buscar uma ajuda. Mas você tem que sempre buscar acreditar, né, em algo além. Então, assim, você tem que ser crítica. Você, sim... Mas até que ponto? Isso não pode te parar, entendeu? Eu acho que é isso. As pessoas, às vezes, elas acabam parando, né? Não tem coragem de dar um próximo passo, em vários sentidos da vida, porque elas internalizam aquilo e não querem acreditar diferente, entendeu? Então, não, né? O primeiro não. O primeiro, você tá jovem na balada e o primeiro cara que não quer ficar com você, você já fala, pô, isso é horrível. Não vou. E não é assim, entende? Então, assim, e a mesma coisa na vida profissional, né? Você vai ter milhares de não. Uau, assim, pra quem tá ouvindo aqui, o Fabinho fala que ele nunca tomou um toco na balada. O Garanhão! Botox. Próximo podcast, Dicas com o Fabinho. Dica de relacionamento com o Fabinho. Vem com o pai. Mas, assim, outro ponto interessante, quando a gente fala dessa autoestima ou dessa transição... Para quem está querendo empreender, você tomou um caminho interessante também, que é o caminho das franquias, né? Sim. Como foi essa experiência? O que te levou a escolher uma franquia ao invés de começar o seu próprio negócio? É que a franquia, né, ela normalmente, quando você adquire uma franquia em qualquer segmento, ela vem com um modelo pré-pronto, né? E como era uma área nova para mim, seria muito mais fácil eu arriscar numa franquia que já tinha, já me daria uns caminhos mais fáceis. Exato, o suporte, principalmente com fornecedor. A gente tem muito fornecedor de produto. Então, como que eu vou começar a ter contato com fornecedor de produto se eu não conheço nada? Verdade. Então, seria muito mais fácil para mim, na ocasião, entrar na franquia do que não. E aí, eu busquei, dentro do segmento que eu queria, a marca que eu me identificava mais.
né? E aí... E pra mim foi ótimo, porque eu acho que eu me identifiquei mais ainda estando na franquia. E junto, né, com o fundador da franquia, que lá é o Nelson. Era muito pequena no começo, hoje já são mais de 150 unidades espalhadas. Caraca. Mas lá, quando eu entrei, eu fui a 13ª, né? E tinham algumas próprias dele, então, ou seja, quase era um embrião de franquia, mas eu via muitas possibilidades, né? E eu via o brilho nos olhos do fundador, então eu tive esse contato, e aí foi isso que me moveu a ir para a franquia, né? E aí, assim, para mim foi muito bom por conta disso, porque eu não precisei pensar em projeto, como seria a minha clínica. Não, já tinha um projeto. A clínica a clínica, o padrão é esse, os fornecedores são aqueles, sabe? Já tinha esse caminho das pedras. Sim. Então, a franquia, ela ajuda muito nesse quesito, né? Para quem quer empreender e, às vezes, é um segmento que não conhece e não sabe por onde começar, ele te ajuda muito. Eu assisti uma entrevista sua onde você, né, fala que iniciou praticamente junto, né, com a marca e etc. E aí, pelo seu jeito, espontaneidade, esse seu profissionalismo fez com que você desse uma roupagem para a marca, inclusive colocando e empreendendo algumas ideias que eram suas. Para você, quanto é gratificante e o que te levou a colocar a sua identidade dentro dessa marca? Tem gente que brinca, que fala que a marca hoje tem mais minha cara. Brincam porque, assim, porque eu gosto... Eu sempre falei com tanto amor e sempre me aprofundei e estudei tanto que eu fui tentar entender ali na frente, né? No piso de loja, que a gente fala, na operação do dia a dia, contato com o cliente, o que fazia mais sentido, o que faltava, né? Que a gente oferecia e que faltava. E aí eu trouxe tecnologias, eu trouxe a parte corporal, eu fui trazendo algumas inovações e ideias diferentes do que haviam, né? E aí é isso, a escuta também da marca, da franqueadora, tá aberta, novas ideias também. E isso foi fazendo essa crescente. E a minha conexão também foi aumentando junto, né, a marca, porque eles começaram a entender e ver que realmente fazia sentido as coisas que eu estavam levando. Então, eu pilotava uma ideia, sei lá, vou pilotar aqui uma máquina e se funcionar, a gente replica. Para as outras unidades. E aí, eu fui fazendo esses pilotos e foi funcionando. Então, hoje, assim, eu tenho no meu DNA um pouco da marca também, né? Sabe o que é interessante? Eu, assim, sendo bem honesto, eu não conheço a marca, não conheço o dono da marca, mas, assim, essa parte de ouvir é extremamente importante. O maior desafio é quando você fala desse crescimento. Com o crescimento, de até uma certa forma natural, vai gerar uma desconexão da marca com os franqueados. Então, assim, é uma coisa que, se o dono da marca não prestar atenção que isso é importante, ele, aos poucos, vai perdendo essa conexão que você conseguiu criar com a marca. Exato. E aí fica uma coisa muito transacional. E às vezes a marca mesmo acaba... Se perde e afunda. Quantas franquias a gente sabe de vários segmentos que abriram, começaram a... Deu um boom e, de repente, do nada, começa a fecha aqui, fecha ali, e acaba a marca. Existem várias. Né? Então quem é o dono da marca... Deixa eu fazer uma pergunta. Comunicação. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui. Tô brincando. Falei pra você antes. Dentro dessa identidade que você agregou, já te deram uma porcentagem da sociedade? Ainda não, inclusive eu tô esperando. Como chama? É Nelson, né? Ô, seu Nelson, e aí, rapaz? Por favor, aqui, ó. Vamos pensar no meio. Vamos fazer uma negociação aqui, né? Investe quem dá resultado. Investe em mim. Até é muito legal isso, porque realmente é verdade, assim, eu sou empresário também, e assim, tem muita informação boa que vem,
E tem muita oportunidade de crescer juntos, né? Essa falsa ideia de poder que você tá crescendo, você tá grandão e você acha que é tudo por sua causa. Não. Muito pelo contrário. Exato. Eu falei, é um corpo, gente. A cabeça anda sem o tronco. Então é tudo um conjunto. E eu sou extremamente dependente da minha equipe. Sim. Porque não existe as minhas clínicas se não existir uma boa equipe. Se eu não tiver as minhas gerentes ali na frente, as minhas consultoras, entendeu? E eu sou apaixonada pela minha equipe. Sabe? É uma das coisas assim, até que meu irmão fala muito. Ele fala assim, você é muito mãezona. Legal. Você é muito aí. Mas eu acho que essa conexão que eu tenho com a minha equipe também ajuda muito. É muito bom. Elas falam, eu me inspiro muito em você. Eu gosto, sabe? Porque eu acho que é isso, sabe? Essa conexão, essa amizade, esse elo que eu tenho e essa escutativa. Legal. É muito importante a gente ter uma escutativa para nossa equipe, porque às vezes a gente não tá lá o tempo inteiro e a gente não tem a mesma percepção. Então você entender o que eles te trazem e falar, poxa, faz sentido, entende? Então eu acho que isso é bem, bem importante, sabe? Aonde que é a loja? Onde que vocês estão hoje localizados? A gente tá no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Legal. E na Zona Leste, no Anália Franco. Legal. Trazendo um pouquinho mais para essa... Ô, Bruce, põe aqui endereço, né? Instagram, por favor. Quem quiser se cuidar, fazer um botox. Isso. Fala que viu aqui, entendeu que vai ter desconto especial. Aí, ó. Isso aí, ó. Oportunidade. Chegou nossa... Toma cuidado que chegou tem nossa hora, hein? 3 dias desse mês que eles vão trancar o Du lá. Eles não vão poder atender ninguém, só o Du. É o dia do princeso. A transformação. E depois ele vai aparecer aqui, olha... O que aconteceu com ele, né? Amanda, voltando um pouquinho para essa relação humana que você tem com seus colaboradores, a sua relação com a sua família contribuiu para que você tivesse esse contato, com certeza. E o quanto a sua família representa para você em meio desses negócios? Meu pai, ele teve negócio. Meu pai foi... também meu pai galgou uma história bem bonita de profissional, né? Porque meu pai, ele veio de uma família muito simples, imigrantes italianos, né? Localizado ali no Bom Retiro. E aí, ele com 14 anos, ele foi ser office boy, né? Ele já, na verdade, trabalhava em granja com 12 anos. Naquela época, não tinha muito isso de menor de idade, maior de idade. Então, com 14 anos, ele entrou para ser office boy da Pirelli, né? E aí, ele galgou ali uma trajetória bem bonita e terminou lá como, na ocasião, era gerente geral. Hoje a nomenclatura seria diretor, né? Do setor e tal. Aí ele saiu, ficou 30 anos lá. E aí ele também abriu uma franquia do segmento de automotivo, né? E aí ele ficou também, acho que por 14 anos, mais ou menos, né? Até resolver se aposentar, enfim. Mas ele teve uma trajetória muito bonita e isso também me inspirou muito. Ele teve o próprio negócio dele, ele também foi empreendedor. E dentro da minha família também tem esse lado muito humano, muito acolhedor, muito, sabe, vem aqui em casa, vamos, sabe, todo mundo é amigo. Meus pais sempre ajudaram muito as pessoas, sempre foram pessoas de ajudar, sabe, de dar oportunidades, de dar não só oportunidades físicas, mas também mentais, como um conselho, né? Então eu tenho muito isso. A minha mãe, ela é coaching familiar, então também ela tem essa questão de pais e filhos, relacionamentos, um olhar humano. Então acho que tudo isso corroborou para que eu, né, me tornasse hoje a pessoa que eu sou e ter esse lado bem humano aguçado, sabe? Não quero mais falar do lado humano. Agora falar tecnologia agora. A dona Gina seria legal a gente também chamar aqui pra trocar ideia. Bem legal. E ela tá nessa fase de transição de internet agora, fazendo alguns posts, né? Minha mãe é terceira idade, obviamente, com todo respeito, mãe. Porque a senhora é linda, tá toda harmonizada. Tá. A Bia também E aí eu falei, só que ela tá agora no mundo da internet, né? Que legal. E aí ela começou a se identificar e a levar
levar as questões familiares de criança, pai, mãe, criação. relacionamento, criação. Porque legal. hoje em dia a gente acha que é a internet que bacana. cria, né? É Ou o verdade. professor na escola, né? Pai e mãe não quer mais ter responsabilidade de nada. E não é por aí, né? A responsabilidade de formar uma criança ainda é do pai e da mãe. Né? Só que mudou totalmente hoje a visão e as pessoas. E Mas você vê. delegar é a parte talvez mais importante e da ela criação, tá né? trazendo muito isso pra rede Bacana. social agora. Exatamente. Aqui o convite feito já. É, hein? exatamente. Não, vamos. Antes de entrar na sua pergunta sobre tecnologia, deixa eu só a última pergunta nesse meio, aproveitando. Como é conciliar a Amanda esposa e a Amanda mãe dentro desse universo que deve ser bem agitado? Nossa, eu pareço um polvo. Sabe? Querendo equilibrar pratinhas. Eu falo, gente, a gente não faz tudo bem feito, né? Não tem como, né? Mas a gente tem que fazer o que a gente pode fazer de melhor, dentro da nossa possibilidade. Então, eu tento ser a melhor mãe, a melhor empresária, a melhor esposa, a melhor filha, que dá pra ser, entendeu? Eu me esforço ao máximo. Mas, obviamente, a gente tem sempre o lado da culpa, né? Às vezes eu me culpo de não ficar tanto com meus filhos como eu gostaria, né? Mas eu acho que não é ser empresária que se culpa ou ser CLT. Hoje em dia, eu acho que a gente precisa... 90% das mulheres hoje estão na rua porque precisam ajudar financeiramente dentro de casa, né? Então, eu acho que o importante é qualidade. Então, tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com o marido, com a família. E quando eu tô no trabalho, me dedicar ao máximo dentro do meu trabalho, né? E saber fazer isso, né? Caixinhas. Óbvio que às vezes você tá em casa e você tem que resolver, ainda mais sendo empreendedora, a gente fala que a gente é full time, é 7x7, né? É assim mesmo. Não tem descanso, mas é entender o que é urgência, o que é emergência, né? E o que pode ser deixado pra depois, né? Então é isso. Priorizar, né? Mas é interessante isso que você falou, porque aí voltando no que a gente estava falando antes sobre leis trabalhistas, esse tipo de coisa, e tem muita gente que precisa, muita mãe que tem que fazer, tem que trabalhar, igual você acabou de mencionar, e muitas vezes não cria barreiras desnecessárias para a vida pessoal dessa pessoa porque o sistema não permite que ela tenha flexibilidade. Exato. Né? É difícil Exato. Isso é difícil, porque se pudesse, para muitas mães iam ajudar muito, que não querem empreender, mas querem ser CLT, ela ter essa flexibilidade ia ser maravilhoso. Porque se você consegue ter um time e flexibilizá-los, né? Antes estava o pessoal, trabalhar de casa, de home. Mas trabalhar de home é uma ilusão de que você tá próximo. Porque se você tem que trabalhar, você tem que sentar e focar. Muitas vezes as mães têm que fechar a porta e falar, não entre. Não entre. Você tem o comodismo de não precisar pegar um carro, um ônibus, se locomover e perder tempo com isso. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue fazer as duas coisas. Não é porque você tá em casa que... Então, assim, é uma ilusão de, estou em casa, então, pra mim é melhor porque pelo menos eu tô perto do meu filho. Mas estar perto não é estar com, né? Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. É bem diferente. Eu queria, assim, eu não entendo muito do ramo, mas eu queria falar um pouquinho de tecnologia. Em tecnologia eu entendo. Existe hoje a possibilidade, por exemplo... Essa é uma pergunta que o primo Dudu tem. Lá vem. De você, através do uso da tecnologia, mostrar ou projetar o antes e depois para um paciente? Existe. Hoje em dia a gente já tem isso, de você conseguir harmonizar a pessoa, mudar a pessoa com o que ela tem Antes de tocar na lata. Antes de tocar na lata, já existe isso. Legal. A pessoa põe lá, inclusive existem máquinas que fazem o diagnóstico por você, né? Você põe a sua cara lá, ele vai te dizer sobre a sua pele, sobre o que você precisa, sobre qual é o seu tratamento. Então, hoje em dia já existe... Amanhã tô lá, hein, velho? A tecnologia tá mais rápida que a gente. Muito mais. Falaram que a muito IA mais. vai dominar o mundo, né? Vai acabar com a humanidade. É assim mesmo. Mas né? esse negócio de IA, de inteligência artificial... Existem pessoas que chegam com uma foto gerada por inteligência artificial para você, eu quero isso aqui. Isso nunca aconteceu, mas eu vou falar, minha amiga, tem coisa que dá, mas tem coisa que milagre me ajuda, eu não faço. né? Me ajuda. Milagre, filha. Você ora e pede pra Deus, porque pra mim aqui a gente vai fazer o que dá, o que dá. é viável. Amanda, é só uma fofoca. Lá Esses vem. dois aí nas redes sociais, site de namoro. Filtro? Nossa! Filtro? Aquela menina lá, velho! O
pior é isso. Eles veem a foto que só... Nossa, vou dar um like aqui, daí dá match e tal. Aí chega lá, aí pessoalmente... chega a Ferrari e um Fusca. Tinha uma música que falava que pessoalmente era linda, né? E como é que é? Não, no Instagram ela é top da balada e pessoalmente ela é toda instagada. Esses dois caem direto. Aí é bom. Dá uma dica pra eles aí. Não, a dica é a seguinte: a próxima vez que acontecer, vai lá na Amanda, por favor, depois você volta. Vamos fazer o seguinte, vamos no Ibirapuera ali, que a gente vai dar uma volta. Mas você sabe... Vamos vir pro era. Amanda e depois você vem falar comigo. Eu tenho uma amiga pra te apresentar. Ai, gente. Mas eu acho que daqui a pouco até o chat, né? Ele já vai falar pra você se aquela foto é verdade ou... É só você mandar lá pra ela. Essa foto é original ou tem modificação? Pode ser que ela identifique. Antes de marcar. Antes de marcar o date. Pegou a dica, vocês? Joga lá. Manda pra Amanda, manda. Vem aí, Babi. Tá, O que você acha, mano? Isso aí tá certo? É verdade? Confere isso. Mas a última pergunta sobre tecnologia. Tipo, assim, viagem nesse negócio aqui. Esse negócio que você falou, essa máquina que você falou, como consegue dar aí alguns detalhes sobre as características da pessoa. Você consegue também sugerir uma série de tratamentos baseado nessa análise ou não? Ah, sim, com certeza. Que legal. Baseado nisso, consegue avançar os protocolos e desenrolar e ver o que é prioridade, o que dá para pelo menos começar, com certeza. E essas tecnologias, elas estão bem altas, assim, eu procuro todo ano participar de algum encontro importante, com um congresso importante, né, mundial. Então, esse ano eu fui para Mônaco, ano passado eu fui para Paris, para poder participar disso. É o que eu falei, eu me indo na fonte. Mas é viver, se aprofundar, entende? Para você entender o que tá vindo de novo, né? Para você estar sempre em evolução, porque querendo ou não é isso. Agora você tocou num ponto muito importante, porque assim, dá pra ver esse preparo e tudo isso que você acabou de descrever. Mas tem muita gente, por exemplo, que quer fazer um procedimento. Pergunta do Dudu, por exemplo. Só que você escuta muita coisa, por exemplo, de procedimentos que não deram certo. Qual que é a sua dica para quem está querendo fazer alguma coisa, mas tem esse receio? O que pesquisar, como pesquisar. Primeiro lugar assim, sabe, primeiro saber mesmo. a qualidade do local, os produtos que eles trabalham, se são produtos que são homologados, que têm Anvisa, se são produtos bons, se o profissional que vai te atender, ele tem qualificação para aquilo, né? Se o estabelecimento, ele tá dentro das normas, porque hoje a gente escuta um monte de coisa, né? Sai na mídia, aconteceu isso, procedimento e tal. E aí eles colocam a culpa em cima da bandeira da formação acadêmica, né? Do profissional. Se é dentista, se é biomédico, porque não era médico e foi isso que deu errado. Não, às vezes não é isso. Às vezes é a falta de especialização ou às vezes a falta mesmo da própria vigilância, o erro de deixar um estabelecimento aberto, sem ter todos os padrões, né? Então, acho que, assim, isso seria uma coisa que o governo precisaria ficar mais em cima. Sim, entendeu? Sim, entender, fiscalizar um pouco mais e entender mais sobre os estabelecimentos. Se tá tudo dentro do conforme. Porque hoje qualquer portinha você pode abrir ali e falar que é uma clínica, você tá atendendo uma clínica. Mas e aí, entendeu? Então, e também não se iludir pela mídia social. Porque no Instagram tem milhares de pessoas aí que estão cheios de seguidores e dizem que são os tops masters da harmonização e você vai ver a fundo, não é nada disso, entendeu? Então é isso, não se vender, não se comprar, né, pela internet, assim, pelo que você olha lá. Tentar saber um pouquinho dessas questões, eu acho que você vai estar um pouco mais seguro de começar a dar o seu primeiro passo. E óbvio, começa sempre com os mais básicos. Que nunca fez nada, começa com um botox, vê se ficou legal, vê se foi bem atendido. Aí depois você vai aumentando, não queira fazer tudo de uma única vez em um lugar que talvez você não conheça, né? Sim, verdade. Esse negócio, por exemplo, de perguntar se é regulado pela Anvisa, isso é uma coisa normal que as pessoas podem perguntar? Olha, nas minhas clínicas as pessoas podem perguntar, mas elas não perguntam porque eu deixo
tudo na parede. já. Tá exposto lá. Certificado, Tá. Do lado do autorização. café ali, onde serve o café, tá tudo ali. Se a pessoa quiser entrar, tá tudo dentro da validade do prazo, porque tem também validade, Sim, né? Essas lógico. coisas, né? Isso é então legal, tá essa tudo bem à transparência mostra. É um sinal, né? Okay. Pra que a Gera pessoa. confiança também. Exato. É. Se a O pessoa... consumidor mais seguro. Né? Com certeza, pra que senão a pessoa já chega lá, já vê que tá tudo dentro, já fica mais tranquilo. Muito né? mais tranquilo. Com certeza. O Cleitinho processou por conta de estética, ele foi no Dr. Bumbum. E não deu certo. Ei, meu Deus. Ficou com a bandinha da bundinha mais pra Vai lá mais que a cair. gente arruma. Não, pra quê? Vai não, Tá vendo? vai não, Eu tô vai entendendo agora por que você deu assessoria de imprensa. Leva o seu amigo lá pra gente arrumar. A gente vai arrumar ele. Vai dar um descontinho, lá pra ele. Mas você sabia uma coisa que pra dentro do meio masculino e assim, pode parecer tabu, Aí, mas... Ela tá falando direto pra mim, né? Não, mas que, gente, tá aumentando a procura, aumenta o peniano. é mesmo? Não ri não, não ri não. É mesmo? Nossa, É verdade, gente, com ácido hialurônico. Olha só. Aí, ó. Você consegue aumentar Ô, tamanho. gente, é normal, gente. Como vocês estão? os machistas. Ou machistas, caramba. E aí? Daqui a pouco a gente. Aí o seu colega lá, que não Foi muito duro. se sente mal olhando no espelho. Ele fala, meu. Ele não pode melhorar? Pode. Não, acho que pode, né? Pode. Quantos centímetros certo? Eu primeiro pergunto. Pode aumentar. Para. Verdade isso. Para, vai. Isso é interessante também, porque assim. Eu acho que no final das coisas, todo mundo busca uma qualidade de vida melhor. Né? Então, assim, cada um busca uma ferramenta, alguma coisa que ajude. Eu acho que o mais interessante de tudo isso é que a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? Então, assim, independente das brincadeiras, qualquer tipo de pessoa que busca melhorar isso, ter mais confiança para buscar uma vida melhor, acho que é válido, entendeu? E é legal que existem essas ferramentas, e é legal que existe um pouco também essa quebra de tabu e discriminação, né, que vem gerando esse tipo de busca e procura, né? Não, com certeza. É isso, eu falei, eu mencionei, mas é verdade. A gente tem... Quantos homens, às vezes, não falam, silenciam, né? São frustrados com algo em relação a isso. E hoje a gente consegue melhorar, né, e trazer um pouco mais de conforto e alívio em relação a essas questões através da harmonização. Então, né, e é uma coisa super viável, que é com ácido hialurônico, que é algo super biocompatível, né, com o organismo, enfim. Então, eu acho que é legal isso, sabe? O acesso tá mais fácil, né? Muito mais fácil, é isso. A gente virou... a estética virou democratizada, né? Democratizada. Você acha que um dos maiores desafios assim, para as pessoas, para o consumidor, seria o próprio preconceito? Eu acho que ainda tem gente que tem preconceito, né? É o que eu falei, olha aí, às vezes na televisão, os exageros. Sim. E aí já não... Ai, não, porque imagina, mas... Para você chegar nesse exagero, não é na primeira sessão, Não são é. várias, muito, né? Assim, Existe uma disformia aí, muitas das vezes, né? Mas também tem o preconceito, principalmente do público masculino, apesar da gente estar nessa crescente disso, né? De que o se cuidar... Ai, não pode. Só se cuida se a pessoa... se o homem for ou gay ou bissexual, mas não existe o bom... E não tem nada a ver, isso daí não tem nada a ver. O se cuidar é pra todos. Pra todo mundo. É pra todos, entendeu? Desde um protetor solar que todo mundo deveria usar. É verdade. Independente de qualquer tipo de rotina, tal, deveria, porque traz câncer de pele. Que aí é uma doença, entendeu? E é uma rotina de skincare, então você vai... Todo mundo deveria se cuidar, entende? Porque... Então, assim, eu acho que ainda tem essa questão, esse tabu, sabe? Mas é muito mais pelo... eu ouvi falar o que vão pensar de mim do que o real. Do que o real. Do que o real. Mas essa mensagem que você pode passar é simples, mas é muito forte, né? Se cuidar, assim, até mesmo como o básico. Né? Eu acho importante. Eu mesmo, depois do meu depoimento pessoal, assim, a primeira vez que eu fui pra praia, acho que eu tinha uns 14 anos... Aí falaram de passar protetor solar, aí eu falei, não... Imagina, eu sou homem, vou ficar uma coisa passando besta, sabe? protetor. É idiotice, sabe? Aí você ficou todo assado. Não, eu voltei, nossa, queimou até a orelha.
Só banho de aloe vera. Mas entendeu? Mas eu acho que não se falava muito. Quanto mais a gente fala e mais a gente desmistifica isso, melhor vai ser pra todo mundo. Pra todo mundo. Né? Qualidade de vida é saúde. Exato, é isso. E, olha, eu sei que você tem que ir, mas assim, que resenha boa, né? Pô, a gente fica aqui. Tem tanta pergunta aí. Tanta coisa, é verdade. Vai ser muito bom, muito bom. E é isso, gente. Legal. O importante é a gente se sentir bem, se cuidar, né? E seguir também os nossos sonhos, ir atrás, não ter medo do novo. Isso. Arriscar, entendeu? Não parar no não. Porque assim, o não a gente já tem, né? Eu falo. Verdade. Se você não fizer, você já tá no não, entendeu? Então, você dá o primeiro passo pra arriscar, eu acho que é o que vale. Eu concordo 100% e eu acho que a gente tá muito feliz e agradecido com a sua participação aqui hoje, porque a sua história é muito isso, entendeu? Eu acho que vai inspirar muita gente também a começar, a tentar, a não ter medo, né? Sim. E destravar. Então, assim, antes das suas considerações finais, eu queria ver se o Fabinho tem alguma consideração final. O Du tá doido pra ir já. Deixa eu ir. Me larga, deixa eu ir embora que eu quero ir lá. Bora. Obrigado, bora. Eu vou lá mesmo, mas eu vou com certeza. Aí depois a gente põe a fotinha do Du. O antes e depois. Cansado de ver essa cara feia. Obrigado por ter vindo, obrigado pela sua história. Eu que agradeço o convite. Que essa história multiplique, que possa ser motivador para várias pessoas, várias mulheres que querem seguir nesse segmento. Sim. E é isso. Muito obrigado aí. Não, também só agradecer essa história, a riqueza das informações, o que você trouxe para a mulherada que está aí. O homem também. Para o homem também, para a mulherada, tanto na busca da sua autoestima, mas também nessa capacidade de empreender, acreditar em você. E eu tenho uma pergunta final. Se você pudesse conversar com a Amanda de 15 anos atrás, o que você falaria para ela? Que a gente está no caminho certo, que a gente está conseguindo o que a gente quer, né? E que valeu a pena acreditar nos sonhos, né? Valeu a pena. Todos os sonhos e todos os riscos que a gente passou e todos os tombos que eu levei valeram a pena. Eu acho que é isso. Que bacana. Parabéns. Amanda, quem quiser acompanhar seu trabalho, vai aonde? Então, eu vou passar das clínicas, tá? É a Face Doctor _ Ibirapuera e a outra é a Face Doctor _ Anália Franco. É isso, família. Acompanha, siga o perfil e vai lá fazer uma consulta. Consultinha lá, por favor. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado. Gente...